Deixa eu ir para um assunto interessante aqui. Isso aqui eu não tenho como fugir. Eu falei isso, acho que no último programa que o bispo estava aqui conosco e o pessoal está fazendo a mesma pergunta de novo. André, ser de partido de esquerda, petista, votar, enfim, está sendo escrachado por parlamentares, cristãos e pastores, dizendo que é mundano, é partido das trevas, é do diabo. Sou evangélica, sou filha de pastor, essa aqui já falo. Nasci em berço evangélico, voto no PT, sou petista, até ativista. Mas não sou do diabo. Por que tanto ódio em comparações esdrúxulas entre um partido político e religião? Vocês entendem que... o bispo falou isso no último programa que a gente participou, mas são pessoas que estão se incomodando, são crentes e simpatizam com um partido esquerdista e tem muita gente, ou igreja, ou posicionamentos de pessoas falando que é do diabo, que é contra a Bíblia. Como é que vocês entendem isso? A gente não pode espiritualizar tudo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho um amigão, ele é petista. Ativista. Não é ativista, mas ele defende assim, ele no Facebook bota várias é um ativista postagens. no sentido de... ele é um cara que... Ele diz, é golpe e tal. Somos irmãos. Você sabe que eu sou músico, ele é músico, e compartilhamos várias coisas. E eu respeito. Agora, como? Baseado em quê? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Baseado em que texto que eu vou dizer que pessoas que têm essa posição, eu não a tenho, mas não, são das trevas, é do diabo. Eu acho um pouco demais. Nós estamos vivendo tempos muito extremados nessa área, né? Aqui, meus dois menores estudam num colégio aqui perto aqui do estúdio, aqui na Barra. E um professor... é um colégio de classe média, para poder contextualizar, né? E em que a maioria, evidentemente, a classe média hoje, todo mundo sabe que rechaça o PT. Por isso que eu estou fazendo essa explicação. E aí um professor colocou no Face dele uma defesa do PT. Um pai ficou revoltado, queria bater no professor. Assim, olha só, ainda que o professor expressasse a opinião dele na sala de aula, que acaba expressando... Meu Deus, botar no Face, então, e estou falando isso com muita clareza, porque eu realmente não sou petista. Eu tenho muitas dificuldades com o PT, tá? Mas, por favor, a gente tem que ter cuidado, porque a gente começa a fazer uma mistura, uma promiscuidade, que não tem cabimento. A pessoa tem todo o direito de ter a opinião dela, conquanto eu discorde frontalmente, radicalmente. Mas ela tem o direito. E do ponto de vista bíblico, não há nada disso. Ainda que partidos de esquerda possam adotar, às vezes, posições que nós também não entendemos como bíblicas, mas também não muda o fato da pessoa ter o direito de estar ali, de ser até um ativista dali e defender as causas dela. Eu ando preocupado com o Brasil, assim, a gente está muito extremado, parece que está ficando assim, e estão ficando inimigos das pessoas por causa da questão política. Está um pouco assim, sabia? Eu vejo nos Estados Unidos também, não está muito longe não, até por causa as representatividades das pessoas. Não é só o Brasil, não, o mundo está meio... Está num momento meio esquisito mesmo. Bem polarizado. E eu tenho assim receios muito sérios, porque... quando aconteceu o golpe em 64, né, com aquela coisa de qualquer um que destoasse é subversivo, é comunista e tal. E nessa onda, muitos pastores entregaram colegas e que foram torturados e que desapareceram. Eu fiz uma reportagem acerca disso, publiquei no meu blog, e teve gente, pastores, que comentaram no meu blog dizendo eu teria feito o mesmo, porque PT é um partido das trevas. Eu acho isso um absurdo, a gente não pode espiritualizar. E eu vou repetir o que eu disse no outro programa que eu participei. Entre os discípulos de Jesus, você tinha um coletor de impostos, que era um representante de Roma. Quer dizer, era um representante do status quo. Exatamente. Mas você tinha Simão o Zelote. Os Zelotes eram os Che Guevara da época. Eram os caras que queriam ir para a guerrilha urbana, queria derrubar Roma na marra. E Jesus conseguiu manter o convívio pacífico entre eles. Então, dá para conviver. E outra coisa que eu quero repetir, não há uma ideologia perfeita. A gente tem que desideologizar o Evangelho. O Evangelho não é ideologia. O Evangelho está acima dessa coisa de esquerda e direita. Eu até acredito que o Evangelho ele é a síntese, a grande síntese ideológica. Por quê? Se você pega a extrema esquerda, né, que pauta pela justiça social, mas em nome dessa justiça social muitas vezes prescinde da liberdade, no outro extremo do espectro, do lado direito, já é o inverso. Quer dizer, em nome da liberdade, muitas vezes você prescinde da justiça social. Mas o Evangelho consegue pegar esses dois pontos
É o equilíbrio. e conciliar. Quer dizer, há como equilíbrio. ter justiça sem prescindir da liberdade, há como ter liberdade sem prescindir da justiça. Há um professor americano que agora me foge o nome dele, ele fala algo que eu gosto demais, e assim, eu sou radicalmente contra o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de falar o que você pensa. Voltaire. Não é Voltaire. Voltaire fala algo parecido, mas ele dá ênfase nessa questão de você poder, né, da liberdade de você expressar. A gente está ficando sem liberdade. Né? Essa coisa está ficando tão extremada que a coisa, daqui a pouco a gente está se tornando inimigo por causa dessa questão ideológica. Eu me torno contra você, não contra a sua ideia. Você tem uma ideia, eu devo respeitá-la, e eu tenho a minha. Não, mas aí eu já trago a coisa para o âmbito pessoal. Aí eu já falo para o André que o fulano não vale nada. E sabe que é uma coisa? E aí, para a gente passar para o Complica. próximo assunto, mas eu sinto que isso é entristecedor mesmo. Por isso que eu sempre, quando mando essas perguntas, eu gosto de trazer para cá, independente se são programas seguidos, eu gosto de lembrar, porque eu já vi isso acontecendo com os homossexuais dentro da igreja. Então, um assunto de discordar da opção sexual do cara me separou dele. E às vezes ele está falando uma verdade, só que eu sou contra tudo que ele fala, tudo que vem dele, por ele ser aquilo. E a gente está começando a deixar a política nos separar dentro da igreja de novo. Somos contra o petista, ou então tem um cara dentro da igreja. Já está separando, as pessoas estão parando de conversar. A gente tem que ter muito cuidado, problema gente. do extremismo ideológico é que ele leva à cegueira ideológica. Exatamente isso que você falou aqui agora. Paixão, Então, assim, paixão. eu pego assim, uma vez, aí eu pego o Hermes, e aí não importa o que o Hermes fala, como em tese... Ele é esquerdista, vamos dizer assim, não é? Eu já rejeito. Isso aí. Eu não consigo nem ouvir o que ele fala. Poderá Hermes, vir eu não quero. Eu rejeito. Que Poderá loucura, vir gente. alguma coisa boa de Nazaré? Exatamente. Você rejeita assim, só ideologicamente. É muito perigoso.